Glória ao Senhor. Louvamos a Deus por estar neste ato profético, nesta celebração, onde já temos adorado ao Senhor, temos sentido a presença de Deus, temos sido ministrados, temos sido edificados, Deus já tem falado conosco, mas nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, amém, irmãos? Temos orado, temos adorado ao Senhor, tudo isso faz parte do culto. Temos servido ao Senhor com as nossas ofertas, isso também faz parte da adoração. Na verdade, esse é o momento mais importante para nós, porque o culto ele é bilateral. Existe um lado do culto, que é onde nós cantamos, onde nós adoramos. Esse culto é para Deus, essa parte do culto é para o Senhor. Você e eu fomos criados para louvor e adoração do nome do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e ministra uma palavra profética e diga assim: você foi formado, você foi criado para o louvor e adoração do nome do Senhor Jesus. Aleluia. O diabo não queria isso. Satanás, os demônios não queriam isso. O pastor disse, ele tentou de tudo para nos tirar desse propósito aqui. Mas louvamos a Deus, que a mão de Deus trabalhou por nós. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Aleluia. E está escrito no livro dos Salmos que o Senhor, Ele é quem desbarata os planos dos inimigos. O inimigo arquiteta, planeja, tenta, e quando ele pensa, eu vou conseguir destruir aquele, aí o Senhor olha e diz: pode tentar, pode fazer, porque ainda que você destrua, eu refaço, eu restauro. Eu, Senhor, sou o Senhor que chama as coisas à existência, como se ela já existisse. Já pensou que coisa linda? O Senhor chama algo que não existe ainda, como se ela já existisse, pelo poder que Ele tem. Amém? Glória ao Senhor. Mas a palavra de Deus, para o crente, é o momento mais importante do culto, é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Porque enquanto nós adoramos, nós estamos adorando a Ele. Mas quando vem a palavra, é Deus falando conosco. Amém? Quantos vieram ouvir a voz de Deus aqui? Então abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela vida do meu pai, pastor Jefferson. Quero louvar a Deus por ele ter se deixado usado nas mãos do Senhor. Quero louvar a Deus pela liberdade, pelo apoio, pelo incentivo, por podermos estarmos aqui reunidos. Cremos piamente que tudo isso foi plano do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, do meu cunhado, da minha cunhada. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que prontamente nos apoiaram nesse trabalho. Quero louvar a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que hoje deixou talvez um dia de lazer para poder estar aqui. Eu quero dizer para você que você já está recompensado. Você não vai ser recompensado, você já foi e continuará sendo recompensado por isso. Mas eu confesso aos irmãos que durante todo o propósito desse trabalho, eu tenho ministrado a palavra de Deus, e hoje eu fui dirigido por Deus a pregar em Ezequiel e não em Neemias. Amém? Eu quero ler convosco no capítulo de número 2, verso 1. Quero louvar a Deus pela vida do pastor.
Marcos, este grande profeta de Deus, pela sua esposa, pelas suas filhas. Que Deus abençoe essa família, o seu ministério, enriquecendo cada dia mais. Capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém? Amém. Glória ao Senhor. O livro do profeta Ezequiel, confesso aos irmãos que é um livro que eu corro dele. Para mim é um dos livros mais difíceis de ser ministrados. E quando você vai estudar as características deste homem, a história deste homem, profeta de Deus, a Bíblia nos diz, amados, que o seu nome, Ezequiel, significa o Senhor Deus fortalece. Então, já de início, neste prólogo desta mensagem, eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse assim mais uma vez: o Senhor vai te fortalecer. Quando eu ouço isso, amado, eu entendo perfeitamente que só precisa de força aquele que está fraco, só precisa ser fortalecido aquele que se encontra debilitado. Então eu entendo aqui que muitas vezes nós estamos fracos, muitas vezes nos sentimos pequenos, muitas vezes nos sentimos demasiado propensos a desistir, a abandonar, a não tentar outra vez. Só que nesta celebração profética Deus me deu essa palavra, porque o Senhor quer fortalecer você. E quando você vai estudar o livro de Ezequiel, você vai ver que é um livro, e muitas vezes você vai ler, e para você entender você tem que ler mais de uma vez. Você lê uma, lê duas, lê três, e muitas vezes você vai ter que estudar alguma coisa extra para você entender o que ele estava falando. Mas quando você estuda a história de Ezequiel, a Bíblia nos diz, amados, que Ezequiel era filho de sacerdote. Ele foi criado, ensinado que ele seria sacerdote, porque o sacerdócio era hereditário. E a Bíblia nos declara, amados, que com 17 anos ele tem uma experiência. Ele cresceu ouvindo as histórias dos grandes homens de Deus. E quando você para pensar na vida de Ezequiel, como eu parei um pouquinho, ele ouviu histórias do seu pai, o preparando para assumir o sacerdócio. Histórias de homens, de heróis, não heróis como Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, não. Heróis verdadeiros, como Moisés, como Sansão. Heróis como Davi, heróis como Elias, grandes homens de Deus. E quando o seu pai ensinava as histórias do povo, ele ouvia aquelas histórias e eram histórias de grandes conquistas. Era Deus abrindo o mar vermelho, era Deus enviando o maná. Ele ouvia, ele cresceu ouvindo essas histórias. Mas quando ele chega aos 17 anos, a Bíblia diz que Jerusalém, Israel, é invadida pela Babilônia. E muitos foram levados cativos. Ezequiel foi levado na segunda deportação. E a Bíblia diz que ele foi levado cativo, ou seja, colocaram grilhões nas suas mãos, colocaram grilhões sobre os seus pés, e lá vai Ezequiel, jovem, caminhando, deportado
para um cativeiro. Ele poderia pensar: Deus, o que são feito das tuas histórias e das tuas maravilhas? Observe que ele cresceu ouvindo a história de grandes homens, cresceu ouvindo que havia um Deus em Israel que cuidava do seu povo, que pastoreava o seu povo, que protegia o seu povo, que supria o seu povo. E quando eu entendo, quando eu leio no capítulo de número 2, Deus, ele diz para Ezequiel, ele dá uma ordem expressa. Ele diz: põe-te em pé. Não significa que ele estava deitado, não significa que ele estava sentado, porque muitas vezes para estar caído não precisa necessariamente estar deitado. Há muitos que caminham caídos, há muitos que correm caídos, há muitos que lutam caídos. Mas a Bíblia diz, amados, que o Senhor, ele olha para Ezequiel, preso, cativo, destruído espiritualmente, psicologicamente, totalmente agora impotente diante das circunstâncias adversas. Mas é lá no cativeiro que o Senhor brada do céu e diz: Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar com você. E talvez você esteja, quem sabe, aqui nesta celebração. Talvez você colocou a sua melhor roupa e veio adorar ao Senhor. Mas talvez você está caído. Mas o Senhor tem uma palavra para você. Põe-te em pé, porque eu vou falar com você. Ele está dizendo: coloque-se diante da minha presença, fique na posição, tome uma direção, tome uma atitude, porque eu vou abrir um diálogo com você. Eu gostaria que você fosse usado por Deus e pregasse comigo e combinasse uma coisa comigo. Eu vou pregar e você dá glória, amém? Então pegue na mão do seu irmão e diga com ele, me ajude a pregar. Diga assim: o Senhor vai falar com você. Aleluia. Então diga para ele, te coloque de pé na presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel estava, pode colocar de pé, porque eu vou pregar agora. Todos de pé. Ele se coloca de pé e o Senhor começa a falar com ele. A ordem era ficar de pé. E ele diz assim: põe-te em pé e falarei contigo. E quando ele se colocou na posição, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor, glória a Deus. Ei, escute, foi o Espírito do Senhor. Quando eu falo Espírito aqui, está falando da palavra Davá em hebraico. Ele está falando que veio o vento do céu, o vento do Senhor, o vento do Espírito, e entrou. É exatamente a mesma palavra que é empregada quando o Senhor, ele dá ordem: haja separação entre águas e águas. Profeticamente, quando o Senhor olha para Ezequiel e diz: põe-te em pé e falarei contigo, e ele se coloca de pé, a Bíblia diz que ele sopra o Espírito, ele sopra o vento, o Espírito do Senhor vem. Observe que é a mesma palavra do original que é empregada no Gênesis. Quando o Senhor diz: haja separação entre águas e águas, a Bíblia diz que no princípio o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Quando o Senhor diz: haja separação, o Espírito entrou, soprou sobre as águas. Foi água salgada para um lado, água doce para outro, e a terra brotou. Sabe o que é isso, meu querido? Deus vai colocar as coisas da